Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. E hoje nós vamos falar sobre destinos luxuosos para o seu casamento. Hoje a gente está recebendo aqui a Janine Avancini, Sales Manager da ZenQ. Janine, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o Destination Wedding. Eu que agradeço aqui a gente estar trocando essa ideia. Para começar, a ZenQ eu conheço, é uma empresa muito grande, mas quem ainda não a conhece, o que é a ZenQ? A ZenQ é uma plataforma, que ela consegue acompanhar aí toda a jornada da noiva. Então, desde quando ela marca a data do casamento, e ela consegue fazer toda a organização, tanto buscando inspirações, tendências, quanto buscando fornecedores também. Porque nós temos os principais fornecedores de casamento do mercado como nossos clientes. Tem uma plataforma confiável em que a noiva se sente confortável em contratar. Como a gente tem recomendações também de outras noivas. Então ela consegue fazer toda a organização, a lista de convidados, a lista de presentes com a taxa de conversão, a menor taxa de conversão do mercado. Ela cria o site, então é uma plataforma completa, e nós temos também o Magazine, que seria a revista de casamentos hoje mais lida do mundo. Nossa. Então ela é a única plataforma que consegue atender por completo a jornada da noiva. E a ZenQ não é uma empresa brasileira? Não, a ZenQ é uma empresa espanhola, e com sede em Madrid, e hoje nós fazemos parte do grupo Denô, que é a maior empresa de mídia e casamentos do mundo. Legal. Eu conheço a ZenQ justamente há muitos anos e sei o quão grande é essa plataforma. Mas vamos falar um pouco de você. Como começou essa sua jornada no universo de casamentos? Então, a minha irmã trabalhava num espaço, na época, um espaço de casamentos em São Paulo. E ela começou a comentar sobre o mercado de casamentos. Falou assim, é um mercado interessante, que a gente consegue exercer aí a criatividade, consegue, porque o céu é o limite, no mercado de casamentos. E como eu trabalho muito nessa área de criatividade, gosto muito, eu comecei a olhar com outros olhos e foi quando ela me convidou para ir no Casar. Então, em 2019, eu fui a primeira vez no evento do Casar, lá no JK, e conversei com alguns fornecedores, conheci mais esse mercado. E por coincidência, na mesma semana, eu estava falando já com uma outra empresa, que é uma plataforma nacional, uma startup de BH. E aí foi assim que começou. Foi uma coincidência, eu comecei a olhar para esse mercado, acabei aceitando essa oportunidade de explorar o mercado de São Paulo, porque elas estavam com uma estratégia de entrada no mercado de São Paulo. Então foi assim que eu comecei, e aí eu tive a oportunidade de conversar aí com os principais players, nessa época. Isso em 2019? 2019. E o que mudou? Bom, você está no mercado de casamento já há 4 anos, né? 4 anos. Você tem percebido alguma mudança no mercado de casamento nesse período? A gente está evoluindo assim numa constante, porque o que eu vejo é que assim, o casamento, claro, há 40 anos atrás eu brinco com meu pai. Ele mandava o convite via correio e recebia os presentes em casa com o nome. Hoje em dia, o convite muitas vezes pode ser digital. Sim. A lista de casamento é por um site e o presente é em dinheiro. Você compra no site de casamento e você conseguiu perceber já algum avanço nesses 4 anos? Então, isso que você falou em relação à lista de presentes, principalmente, As noivas hoje, elas buscam muito essa alternativa, porque é mais prático para todo mundo, e elas acabam tendo maior interesse, Outro fator também que mudou é que hoje a noiva está muito mais online. Sim. Do que offline. Então, assim, 95% hoje dos casais, eles planejam o casamento olhando a internet. Sim. Em torno de 85% em plataformas, Nossa. E eles confiam muito em empresas que estão em mais de uma plataforma. Porque hoje a internet é o mundo, Então, precisa realmente fazer todas as checagens, recomendações, para ter mais segurança, nessa... Com certeza, não. E mercado de casal, eu falo em todos os episódios que a gente lida com sonhos, Então a gente não tem o direito de errar, porque do sonho para o pesadelo é apenas um erro que custa isso.
Mas falando agora um pouco mais do nosso tópico, que é Destination Weddings, como que é o seu papel na vida desses noivos que querem realmente fazer uma especialização nesse Destination com vocês? Então, eu busco sempre, né, no Zenk, os clientes, né, no caso, os fornecedores que tenham uma estrutura para atender os noivos, né? Porque assim, para fazer um destination, a noiva ela quer chegar lá e ter tudo organizado, né? Sim. Não é ela que vai ser responsável por buscar, por exemplo, decorador. Pode acontecer? Pode, né? Mas geralmente as noivas de hoje são noivas práticas. Sim. As noivas que estão na plataforma, elas querem um pacote completo, né? Sim. Então, funciona dessa forma, assim, eu busco sempre olhar, ter esse olhar de curadoria, digamos assim, para selecionar hotéis e espaços que realmente conseguem atendê-la, assim, na sua totalidade, né. Como que os noivos chegam até você? Então, como a gente tem uma presença muito forte no Google, hoje o Zenki ele consta aí entre as primeiras ocorrências As organicamente pesquisas. nas pesquisas para mais de 80% das palavras-chave. Sim. Então, mesmo que seja, assim, uma pessoa que nunca casou, né, tá começando, ela vai se deparar com o Zenki. Então é uma plataforma que tem muita presença online. E aí, acessando o Zenki, eles procurando a área de Destination Wedding, vai cair diretamente em você? Ou não? Tem um time que atende junto com você lá? Então, funciona assim, quando ela coloca Destination Wedding, a gente também produz muito conteúdo, né. Então ela acaba, às vezes, entrando numa matéria, falando de algum fornecedor nosso, né. O meu papel lá não é falar com a noiva, é falar com os fornecedores, né, e mostrar que esse fornecedor existe para a noiva. Então fazer uma campanha interessante Uhum. para que a noiva se sinta atraída para fazer o casamento no espaço dele, né. Então, por exemplo, né, alguns hotéis incríveis, são clientes que eu atendo, às vezes lugares, assim, paradisíacos que as pessoas não têm nem ideia de que existe. Ah, então nós vamos começar a dar essas ideias agora. Quais são esses locais paradisíacos para se casar? Posso citar o nome ou Não, aqui a do gente não. cliente? Todo cliente, marca, você fica à vontade aqui. Então, tem, por exemplo, em Pipa, tem um hotel que chama Madeiro Beach, e é lindo, maravilhoso para casar, de frente para o mar. Eles ficam, assim, num lugar alto, que total vista para o mar na cerimônia. Então, assim, é bem interessante para fazer o casamento no pôr do sol, né. Maravilhoso, né? Sim, outros espaços que tem, assim, também Trancoso tem bastante local, Praia do Espelho, né, tem um hotel que chama Calai Divino, que é incrível também, eles fazem bastante casamentos lá. Então, assim, são destinos muito procurados, né, no Brasil, Bahia, Búzios, Sim. E Pipa. a gente faz muita viagem, né? Assim como a gente tava falando de Destination Wedding, o foco da Hangover é em viagens de despedidas. E pelos destinos que você tem comentado aí, é uma coisa que eu sempre falo, que o brasileiro gosta de calor e gosta de praia. Sim. Que todos os destinos que você comentou até agora brasileiros são focados no litoral. É uma tendência do brasileiro mesmo fazer o casamento com Destination Wedding na praia? Sim, praia ou campo também, né, fazendas. Então, Mas sempre no calor, né? Os casamentos não costumam ocorrer em ambientes muito gelados, ou costumam? não costumam, apesar de que no sul existem várias vinícolas lindas Maravilhosas. que realizam casamentos, né, mas a gente vê mais procura realmente por praia. E na sua opinião, quais são os prós e contras de fazer o casamento com Destination Wedding? Eu acredito que prós, né, é que você pode passar um final de semana agradável, né. Uhum. O casamento que tradicional, você tem, assim, um número de horas para começar, encerrar, e aí tem que encerrar naquele período e acabou, né. No destination não, você tem o dia para passar com seus amigos, familiares, né. Você tem como curtir de outras formas a praia, se preparar melhor. Quando eu já fui em um casamento que foi Destination Wedding, e a grande diferença que eu percebi é que, na verdade, são vários dias de festa. Porque o Uhum. casamento em si ocorreu no sábado, mas muitas pessoas chegaram ou na quinta-noite ou na sexta de manhã. E na sexta já teve uma festa. E aí teve eles brincavam, o esquenta do casamento.
Então, é comum o Destination Wedding envolver mais do que apenas o evento de casamento, você ter outras 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 atividades. comemorações. Exatamente. Às vezes pode receber, por exemplo, eu já fui em um casamento que receberam com almoço, né, com churrasco, num espaço no campo. Aí depois tinha festa à noite. Então tem outras atividades que podem englobar aí a comemoração, né. Sim, Agora precisa ser muito organizado, né. Hoje eu acredito que as questões são mais fáceis do que no passado, sim. né. Eu já fui em destination que não tinha o Waze na época, por exemplo. Pra É, chegar nele era realmente uma missão. exatamente. Aí no mapa mostrava um caminho e no descritivo do mapa outro. Todo mundo se perdeu, o padre. Então assim, eu acho que hoje Padre o padre não chegou pra fazer eu brinco que só tem padre tem tem 3 pessoas que precisam chegar no casamento, o padre, o noivo e a noiva. Sem um desses 3 não tem casamento, então o padre se perdeu na chegada do casamento. exatamente, acabou atrasando todo o almoço. Então assim, hoje eu acho que a gente não tem mais esse problema, né, até pela facilidade da tecnologia. Então, você consegue organizar destination weddings, assim, incríveis, Hum. né. Você que tá nessa área, você também pode Não, concordar, né. eu com toda certeza, assim, a grande responsabilidade de quem organiza uma viagem, e o nosso é uma despedida, mas não muda, óbvio que muda em relação a tamanho, mas assim, o core do evento é bem parecido. Uhum. É que você precisa garantir que todo mundo vai chegar e se divertir ao mesmo tempo. Porque o destination, a gente tem que se preocupar com o transporte, que tudo bem, tem o Waze, mas a gente trabalha com grupo, então assim, ele precisa saber Transfer. exatamente, o transfer do aeroporto para casa. A gente tem uma particularidade que eu acredito que no casamento não tem, que a gente faz festas, a gente baladas, né, então, pô, tem a festa na sexta, a festa no sábado, festa no domingo, se for um feriado. E a gente também tem que se preocupar com toda essa logística que vai ocorrer fora do nosso controle, porque a partir do momento que eles estão indo para uma balada, eles não estão indo num evento meu. A gente fez a reserva para eles, mas a gente não tem controle nenhum. E eu brinco que quando o álcool entra, o controle sai. E não digo isso da pessoa, e sim de tudo, de qualquer evento que você tenha, que você queira controlar minimamente, quando 15, 20 pessoas ali embriagadas, você já não consegue garantir que vai. Ó, pessoal, não adianta eu querer marcar a van 5 horas da manhã, saindo da porta. Uhum. É verdade. Que a pessoa, pô, tem gente que vai estar 4h30, tem gente que vai estar 5, tem gente que vai esquecer que eles vai ter que todo mundo buscar ele dentro da balada. Então essa é a grande diferença de uma viagem, né, de despedida e também de um casamento, que são coisas que os organizadores têm que se preocupar. Mas a gente tá falando muito de destinations nacionais, mas tem muitas coisas boas fora do Brasil. Sim. Qual é a principal dica que você daria para quem quer realizar um casamento em outro país? É buscar uma assessoria especializada, sem dúvida nenhuma. No Brasil tem várias, né, tem assessorias até especializadas em Cancún, muito forte. Então é importante, porque eles fizeram todo um mapeamento do local, Sim. assim, eu conheço inclusive um que eles foi muito legal eles detalhando, assim, a decoração que eles ofereciam no hotel, que tem hotéis Punta Cana, por exemplo, eles oferecem uma decoração básica lá, um fotógrafo, enfim, você faz um elopement e você tem tudo isso incluso. Aí o que que acontece? Chega lá, a decoração não tem nada a ver com o gosto do brasileiro. É assim, tipo um horror, né. E o cardápio também é totalmente diferente do que o gosto brasileiro às vezes, né? Então as assessorias, elas já foram lá, elas já conheceram tudo, fizeram toda a degustação, conheceram os decoradores, todos os profissionais. Então é super importante. E tem assessorias também fora, né, tem em Paris uma brasileira, tem em Santorini, tem na Itália. Então o meu conselho é sempre buscar uma assessoria especializada, porque, né, ela vai ter já toda a rede de contatos e fornecedores que vão entregar, né, Sim. que é o mais importante, né. E teria como listar um passo a passo de quem quer realizar um destination wedding? Quais são as primeiras coisas que ele tem que definir? Tem que definir o local, assim, local que eu digo qual o destino, né, não o local especificamente, o espaço, né, o destino, e também se programar com 1 ano de antecedência, né, porque as pessoas precisam se programar, porque nem sempre, na maioria dos casos, os noivos não pagam a parte dos convidados.
Cada um paga a sua. Cada um paga a E sua. essa é justamente a minha próxima pergunta, aliás, duas, né? Uma era quanto tempo antes os noivos precisam avisar os convidados, porque a questão da logística é grande, porque principalmente um destino internacional, acredito que não seja vou na sexta e volto no domingo, né? Porque horas de voo e tudo mais acaba não valendo a pena, até por questão de passagens e tudo mais. No nacional ainda dá para fazer isso. Então, quanto tempo antes os noivos precisam fazer isso, esse aviso? E qual é o normal? É os noivos só pagarem a festa e cada convidado ficar responsável pelo custo do seu transporte, da sua hospedagem. Exatamente, assim, no mínimo 1 ano de antecedência. Mínimo, para as pessoas poderem se programar e, enfim, tem como ser diferente, né? A gente sabe que existem aí modelos de casamento em 6 meses, mas aí são mini wedding, restaurante, algo bem mais simples, né? E é o mais comum mesmo, são os noivos só bancarem a festa e cada convidado bancar a sua passagem, a sua hospedagem. Também, sua passagem, hospedagem. Legal. E tem algo... É nítido a diferença, como eu te disse, dá para fazer um final de semana quando é o casamento no Brasil, no Destination Wedding Internacional, acredito que esse tempo seja maior. Tem essa diferença realmente de dias em um casamento que vai acontecer fora do que vai acontecer dentro do Brasil? Como assim, a diferença de dias? De dias em questão assim de, por exemplo, o Destination Wedding, o casamento que eu fui foi em Milagres. Eu saí daqui na sexta-feira, cheguei lá à noite, já tinha esse evento, mas o casamento foi no sábado e domingo eu tava de volta, ou seja, não tive grande impacto na minha agenda, né, de trabalho. Por ser fora, como eu comentei, acredito que isso deva ser um pouco diferente, né? Tenha mais dias que você tenha que disponibilizar nessa sua agenda. Exatamente. Entendi, isso que era uma dúvida que eu tinha aqui. E quais são os destinos mais procurados pelos noivos esse ano, assim, de destination tanto nacional quanto internacional? Então, internacional, Paris, Itália. Nunca fui convidado. Pra Itália eu já vi muito casamento. Pra Paris eu nunca vi ninguém casando lá, assim, de destination. É muito procurado? Sim. Tem até uma assessoria bem especializada lá. Deixa eu ver aqui, tem mais Claro, pode pegar aí, pra não podemos esquecer o nome de ninguém. Grécia também. E Caribe, né, Punta Cana, Cancún. São destinos procurados também internacionais por brasileiros. O Caribe eu já vi muito casamento acontecendo, até porque como a gente organiza muita despedida para lá, principalmente Cancún, Playa del Carmen, a gente é parceiro de algumas empresas que fazem também casamentos. E todo final de semana quase eles falam que tem casamento de brasileiros lá, como que virou um negócio realmente... Já fizeram algum casamento em cruzeiro, assim? Eu vi isso uma vez há muitos anos atrás e nunca mais ouvi nada sobre isso. É comum ou Não. bem raro? Nós até conversamos uma época com um cliente que tinha uma ideia de fazer algo para noivos dentro do cruzeiro, mas assim, ele estava imaginando já pegar um show existente. Eu acho que esse formato não seria tão ideal, né? Em cruzeiro você não consegue fechar o navio para o casamento, então você vai estar ali com um monte de outras pessoas dividindo o espaço. Beleza, a gente consegue pegar um espaço dentro do navio para fazer a cerimônia e tal, exclusivo, consigo, mas assim, não é algo realmente só dos convidados, né? Mas barcos eu já vi. Ah, já? Já. Mas a cerimônia no barco? Sim. Que bonito. Mas é um barco consideravelmente grande, né? Não é o tamanho de um navio, né? Sim. Mas é como um iate já, né? Se fosse um iate, né? O barco de menor porte, mas existe sim. Como eu falei pra você no início, né? Para casamento o céu é o limite, né? Incrível como é. E a gente brinca se tu não fala exagero, né? Pior que não é, né? Isso me lembra a próxima pergunta. Qual foi o casamento mais inusitado que você já viu fora do Brasil? Então, eu vi uma notícia recente de um casamento que foi realizado no deserto do Saara. E foi um brasileiro, né? O Brasil consegue inovar, né? Brasileiro. Mas ele fez o casamento realmente com tendas? Você viu como que foi o casamento dele? Sim, ele fez um casamento típico lá, né? De como eles fazem no deserto mesmo. Então, assim, a questão desse casamento é a logística, né? Então, é diferente, né? Mas tem que ver o espírito de aventura de cada um, né? Não, eu acho que o casamento tem que ter a cara dos noivos, mas também dos convidados, porque não adianta os noivos serem muito aventureiros e quererem fazer um casamento no meio do deserto e ninguém ir, né? Hoje tem alguns, eu confesso que não tem um nome pra isso, daqueles casamentos que só são os noivos mesmos, né? Elopement. Elopement. Então pode ser que quando você é muito fora da caixinha, o elopement
existem muito Resolve. elopements, né, em destination, não existe? Existe. Muito. E tem virado, e tem se tornado muito comum isso, porque é uma coisa Sim. muito nova, né? Você não ouvia falar de elopement wedding há alguns anos atrás. É uma tendência nova essa. É uma tendência, até porque os noivos aproveitam esse momento para fazer a viagem, unir, né, o casamento com a lua de mel. Uhum. E também tem um momento, assim, que eles falam assim: "Ah, não vou precisar fazer um investimento numa festa". Então isso é perfil de noivo, Sim. né. Tem noivos extremamente tradicionais, por exemplo, casamentos judaicos. Casamentos judaicos são casamentos que a família, geralmente os pais, pagam a festa. Então não são só convidados do casal, são convidados dos pais do casal, de toda a comunidade, né. Sim. Então são casamentos de uma proporção muito maior e eles não têm como fugir disso. Agora, casais mais jovens, assim, enfim, antenados, né, eles buscam sim esse formato de elopement. E é perfil de noivo, Sim. né. Tem noiva que é extremamente tradicional, ela nunca vai abrir mão, né, de fazer uma festa Não, com toda a família, né, no país de origem. Que a gente sabe que demanda uma organização enorme e você mobilizar as pessoas para viajarem, né. A gente mesmo organizar um aniversário, já é difícil. não é? Essa mobilização é uma coisa que eu queria saber. Eles precisam tomar muito cuidado com o destino, porque ele precisa ter uma rede hoteleira que atenda a todos os convidados, né? Não adianta você querer uma cidade muito específica, onde não vai comportar. Então, isso é um dos cuidados que os noivos precisam ter na hora de definir esse destino de casamento. Isso, e até porque tem alguns destinos que o hotel ele tem um determinado número de quartos, os noivos têm que locar e aquele tamanho, e se tiver convidados extras, eles já precisam indicar outros hotéis. Isso acontece também. Eu tenho um casal de amigos que eles vão casar agora em outubro, e eles marcaram isso há um ano atrás. E ele é em casamento em Itu, pertinho de São Paulo. E eles deram muito azar, porque eles marcaram o casamento no final de semana do Tomorrowland. O Tomorrowland é um festival de música eletrônica que tem aqui no Brasil e na Bélgica. E que é em Tu, e vai ser no mesmo final de semana do casamento dele. E eles, coitados, eles passaram um perrengue nisso, porque os hotéis, pousados foram todos lotados. E eles não têm onde colocar os convidados que é pra ficar lá. E aí uma das alternativas que eles encontraram foi de colocar van saindo de São Paulo para levar para o casamento e voltando de hora em hora. Então, porque realmente não tinha como hospedar, comportar. E você pegava Itu, Campinas, Salto, não tinha mais nenhuma cidade que tivesse a rede hoteleira para o final de semana devido ao festival. Então isso é um ponto também a se considerar, né? Exatamente, é uma coisa que você, na hora que você escolhe a data, você não tem como adivinhar que vai ter um festival de música gigantesco no mesmo destino. Mas é algo que, um detalhe assim que ele não conseguia imaginar, impacta diretamente no casamento, né? A mesma coisa quando você faz um casamento na praia, né? Você não tem como garantir que vai ter o pôr do sol. Ah, sim, não. Eu já fui num casamento em Ilhabela, num lugar incrível, assim, num restaurante que dava para ver o pôr do sol. A cerimônia foi marcada, inclusive, com esse intuito e tava um tempo fechado. É uma judiação, né? Porque a frustração é enorme, eu falo. Os noivos, eles entram numa dimensão única no período do noivado até o casamento. Eles consomem tudo que é do assunto casamento. Eu brinco, eles são sugados na dimensão casamento, eles ficam ali o tempo inteiro, e depois que eles também falam sim no casamento, eles param de consumir tudo. Eles não querem mais saber de casamento, não querem mais saber de nada disso. E eles criam muita... como que eu posso dizer? Não é... Idealização. Exatamente, eles idealizam muito esse momento. E o pôr do sol, para quem quer casar na praia, é realmente sempre... porque os casamentos são sempre nesse momento, né? E é frustrante eles idealizarem tanto, e são coisas que não estão no controle, né? Eles não... Infelizmente, por mais que você procure uma cidade que não chova tanto na data, né? Tem a possibilidade de um tempo melhor, garantir que o pôr do sol vai sair é complicado, né? E isso gera frustração, porque ela já estava imaginando o álbum dela maravilhoso, com ela e o noivo no pôr do sol, dizendo sim, colocando aliança. Então é complicado a gente lidar com esses sonhos, porque o sonho e o pesadelo andam muito lado a lado, né? Porque em relação ao clima, né, não tem como garantir, mesmo que você vá para uma região
Eu já fui para Porto de Galinhas e peguei 4 dias de chuva, né? Inacreditável. A gente é muito parceiro de milagres, né? Uhum. E eles falam, Edu, na época do meio do ano, não faz a despedida aqui. Porque chove muito. Uhum. A gente, e chove a ponto, assim, de alagar ruas e tudo mais, porque não tem estrutura, né, pra comportar tanta água. E aí você não consegue fazer uma festa fora da casa, você não consegue fazer um passeio de jangada, você não consegue fazer nada. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando vai fazer as viagens para indicar não só o melhor destino, mas também o lugar que eles vão poder aproveitar. Exatamente, o melhor mês também, né? Sim, não, Super tudo. importante, relevante para não acontecer, né? Sim. Evitar ao máximo. E eu vejo que casamentos têm muitas tendências. Você vê alguma tendência de destino para os próximos anos que tem crescido bastante? É assim, o que eu vejo bastante é a busca, assim, Rio de Janeiro, o pessoal busca bastante. Uma tendência muito grande são hotéis. A gente teve um boom de procura por hotéis, inclusive no Zenk Internacional, né? Europa inteira buscando. Então, é uma tendência muito grande de casamentos em hotéis. E aí dentro do hotel você faz tudo, a cerimônia, a acomodação dos convidados, você acaba fazendo literalmente tudo dentro do hotel mesmo, não faz nada fora dele. Exatamente, até tem um grupo grande de casamentos que está no mercado há muito tempo. Não pode falar o nome, não tem. É o Grupo Bizuti. Sim, Eles fizeram uma parceria com o Clube Med. Então, que assim, legal. na pandemia, eles perceberam esse movimento, eles são muito pioneiros, antenados, fizeram essa parceria com o Clube Med, que foi um sucesso. Então, hoje o Bizuti tem o Che Bizuti e atende, né, Clube Med de Mogi das Cruzes, Trancoso e Punta Cana, por exemplo. Então, hotéis, o que acontece? A noiva tem tudo lá e ela tem a segurança. No mercado de casamentos, né, a gente teve aí casos complicados de grandes grupos que deixaram muitos noivos na mão. Sim. Então, os noivos agora estão ainda mais atentos, né? Porque eles não confiam tanto em espaços e buffets como um hotel. Porque o hotel ele tem movimento o ano todo, independente de festa, né? Porque tem o movimento dos hóspedes, dos restaurantes. Então, é uma tendência muito que veio, né? E a gente está vendo cada vez mais. Eu acho isso muito legal, porque um dos principais problemas do mercado é a falta de confiança. Quando tem uma crise de confiança, é muito ruim para o mercado como um todo, porque todo mundo começa a desconfiar e não querer mais fechar, fazer coisas dentro desse mercado. Uhum. E o mercado de casamento sofreu muito com isso devido à pandemia. Sim. A gente trabalha com festas, né? A gente trabalha com aglomeração de pessoas e a primeira coisa que parou foi isso, a última coisa que voltou foi isso. Então, muitas empresas, infelizmente, realmente não conseguiram se manter vivas, vamos dizer assim, porque foi um período muito grande. Todo mundo achava, não, só são 30 dias, são 3 meses. Quando a gente viu, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio, assim, que começou a voltar as coisas. Sem reaquecer, né? Sim, literalmente acabou a pandemia mesmo esse ano, quase literalmente 2 anos depois que ela começou. Então, um período muito grande para um mercado inteiro funcionar, né, vamos dizer assim, com meia vida. Então, o que eu fico feliz é que o mercado de casamento conseguiu se readaptar e está encontrando formas de realmente se manter em pé e conseguir entregar realmente aquilo que eles prometem para os seus noivos, né? Uhum. E tem redes de hotéis, assim, que tem, assim, serviços incríveis, né? Tem salas de noivas espetaculares, né? Conseguem atender tudo, Sim. né? Toda a parte do sonho. Então, é uma tendência que, como eu te falei, veio para ficar e nós vemos aí outros hotéis investindo, Sim. né? E buscando também. Não, a gente tem recebido muita procura de hotéis para inclusive fazer as despedidas neles. A gente não faz. Tem tudo a ver também. A gente não faz muito em hotéis por algumas questões. Primeiro é privacidade, porque você vai estar sempre com a questão do cruzeiro. Você vai ter sempre gente desconhecida no meio de vocês, dos seus amigos, né? Exatamente. Então você não consegue garantir uma privacidade que a despedida precisa. E a outra questão é horários de alimentação. Os hotéis são muito quadrados. O café da manhã é das 6h30, das 7 horas até 10, 11 horas da manhã. E um grupo de despedida que vai pra balada, eles vão chegar às 5, 6 horas da manhã, eles não vão acordar às 11 horas para ir tomar um café da manhã. Então os hotéis que têm procurado a gente para fazer essa parceria, eu falo, olha, eu não consigo abrir mão de horário de café da manhã. Se vocês falarem para mim que no café da manhã a gente não consegue servir em outro horário, a gente já não consegue continuar nem conversando. Eu não vou fazer o meu hóspede, né, que a gente chama aqui o nosso convidado,
acordar depois de 4 horas de sono só para tomar um café da manhã, senão ele vai perder e depois voltar a dormir. Então a gente se preocupa muito com a experiência mesmo. Então tem hotéis cada vez mais interessados em fazer despedidas lá e começando a flexibilizar essas coisas para a gente conseguir nos ajudar. Eu acho que é até uma boa tendência, assim, para os hotéis avaliarem, né. Hoje a gente vê muito hotel, principalmente no Brasil, resorts, assim, muito focados em família. Sim. Eu fui para Aruba e eles tinham 2 hotéis. Um hotel que era para casais e solteiros e o outro para família. Tem um filme que tem essa não vou lembrar o nome do filme, mas é um hotel que tem 2 ilhas, aí ele chama a Ilha dos Casais e as Ilhas dos Solteiros. E aí você vê a Ilha do Casal tudo tranquilo, a Ilha do Solteiro festa, fumaça, som. Então eu acho legal isso porque, assim, nem todo mundo tá na mesma vibe. Exatamente. Quando eu vou viajar, eu procuro hotéis que não aceitem crianças. Porque, pô, eu não quero estar na piscina ali tomando minha cerveja, conversando com meus amigos, e a criança pulando do meu lado e vindo água na minha cara. Eu também. Então, eu ver essas tendências de hotéis separando realmente os públicos ajuda a ter uma experiência melhor, né? Eu vi também que tem um hotel assim em Creta, na Grécia. Então, assim, aqui no Brasil eu não vejo muito. Sim, eu também. É bem Mas raro. é uma oportunidade aí, né? Sim, no Brasil a gente tem o costume de ter um delayzinho aqui, mas já vai começar a funcionar. Maravilha, gente. Eu quero muito agradecer o bate-papo, gostei muito. Acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre Destination Wedding aqui no podcast e eu percebo que é uma tendência forte. Sim. Cada vez mais as pessoas pensam nisso. Eu provavelmente farei o meu casamento quando eu casar fora de São Paulo por 2 motivos. Eu não me imagino casando em ambiente fechado, eu gosto do ar livre. E 2, realmente vai quem quer, né? Porque esse negócio de estar em São Paulo, convidado, e a Serra, não, vamos lá, já que a gente tem nada pra fazer, vamos no casamento lá. Não, eu quero realmente quem queira estar com a gente, comigo e com a minha futura noiva, que eu ainda não a tenho. Mas eu gosto muito dessa experiência de Destination. Então foi um prazer muito grande ter você aqui, viu? Prazer foi meu, também gosto bastante, né? São campanhas que eu faço assim com gosto. Eu vibro quando eu atendo um cliente nessa área. Ótimo. E você que nos acompanha até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é pod.mary, nosso TikTok é podmary, nosso site é www.podmary.com. Agradecer também aos nossos patrocinadores, claro, a Hangover, que oferece toda a estrutura e nos ajuda a manter aqui o nosso podcast de pé. Então, você quer organizar uma despedida de solteiro, seja homem, seja mulher, viagens de despedida de solteiro conosco. Então, vai ser uma honra receber vocês. E, claro, a Blue The Mare oferecendo aí os vinhos, que inclusive a Janine tá tomando aqui durante o episódio. Vinho branco, rosé, tinto. Tenho certeza que nos seus eventos ou até mesmo no jantar vai ser muito bom. E aguardo vocês até semana que vem.